Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 241. Depois de ouvir Akagi Kazuma, Roshi descansou um pouco no acampamento de Wagakure. Quando os ninjas de Iva terminaram o jantar, Noki chegou ao acampamento. No momento em que Ryu viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele se virou e lançou um olhar feroz para Akagi Kazuma. Seu desgraçado, você ousou mentir para mim? Enquanto falava, uma cauda do Quatro Caudas apareceu atrás dele. Toda a sua aura aumentou, e sua força, que originalmente era do nível Jonin, agora havia disparado para o nível Semikage. Até mesmo Akagi Kazuma sentiu uma pressão imensa. Ri, pare de brincar. Não estou aqui para te levar de volta desta vez. Ao ouvir isso, Ri congelou por um momento e perguntou instintivamente. Então, você concorda em me deixar ir e me vingar de Gekko Shiyomi? Noki lançou-lhe um breve olhar. Embora irritado com sua imprudência, respondeu sem rodeios. Não perca tempo. Eu, Noki, cumpro minha palavra. Já que você quer vingança, vamos direto para o acampamento principal de Konoha e matamos aquele Gekko Shiyomi. Quando terminar, você volta para Iwagakure comigo sem causar mais caos, entendido? Ri viera ao campo de batalha unicamente para vingar seu irmão. Ao ouvir isso, ele concordou obedientemente sem mais rodeios. Akagi Kazuma, no entanto, sentiu que a situação havia fugido completamente do que ele esperava. Sua voz estava carregada de preocupação. Tsuchikage-sama, isso é realmente sensato? As outras duas grandes vilas ainda nem mobilizaram seus Kage ou Jinchiki. Se agirmos agora, não iremos. Noki o interrompeu. Neste momento, não há outra escolha. Gekko Shiyomi já se tornou uma ameaça. Se eu não assumir pessoalmente o risco de eliminá-lo agora, ainda mais pessoas morrerão. Ele inclinou o queixo em direção a Ri. Vamos lá. Vamos atacar com força e voltar rápido. Nossa aldeia está perigosamente exposta agora. Se alguém se aproveitar da nossa ausência, vai ser um problema. Com isso, ele ativou seu jutsu de pedra leve novamente e voou para o céu. Ao ver isso, Ri percebeu que Noki estava falando sério desta vez. Animado, ele saltou e correu atrás dele em direção ao acampamento de Konoha. Por volta das 8 horas daquela noite, as forças de Konoha tinham acabado de jantar e estavam realizando suas patrulhas de maneira ordenada. Noki originalmente pretendia parar e esperar até meia-noite para lançar um ataque surpresa. Mas, para sua surpresa, o impetuoso Ri avançou sem pensar duas vezes, imediatamente liberando sua técnica característica, liberação de lava. Técnica da rocha escaldante. Noki estava pronto para detê-lo, mas então pensou. Se o terceiro Tsuchikage e os Jinchiki do Quatro Caudas estão atacando juntos, e nós ainda estamos nos esgueirando, isso não seria muito vergonhoso? Então ele abandonou a ideia de parar Ri e simplesmente pairou acima, deixando-o agir furiosamente. Como Jinchiki do Quatro Caudas, a maestria de Ri na liberação de lava superava até mesmo a de seu falecido irmão, Igan. Com apenas 2 selos rápidos, ele repentinamente expeliu várias bolas de rocha derretida de sua boca. Diante desse ataque repentino de bolas de magma, o esquadrão de patrulha, que estava apenas no nível Chunin, não teve como detê-lo. As bolas de magma caíram entre eles e explodiram imediatamente, fazendo-os gritar de agonia antes de desabar no chão. Os gritos imediatamente alertaram o acampamento principal. Um grande número de shinobi de Konoha surgiu. Ri, vendo a onda de inimigos, não demonstrou o menor medo. Em vez disso, gritou para eles. Ao ver o grande número de shinobi de Konoha, um lampejo de intenção assassina brilhou nos olhos de Noki enquanto ele rapidamente formava selos de mão no ar. Entre as fileiras de Konoha, o membro do clã Uzumaki o avistou e ficou pálido. Corra! Tem um inimigo terrível no céu. Oshiyomi, Jiraiya e Shinko ouviram a comoção e saíram da tenda, apenas para se depararem com uma flutuação de chakra branca e aterrorizante no céu. Aquela figura baixa e pairando foi imediatamente reconhecida por eles, ninguém menos que o terceiro Tsuchikage de Wagakure, o portador da Kekeita Liberação de Poeira. Noki de ambas as escamas. Os três ficaram chocados. Nem tiveram tempo de pensar no motivo pelo qual o Noki aparecerá de repente no campo de batalha na Terra da Chuva. Limitaram-se a gritar para a multidão atonita. Todos, espalhem-se e corram. Do ar, Noki avistou os três imediatamente, com o olhar fixo em Oshiyomi no centro. Um sorriso frio surgiu em seu rosto, como se já estivesse olhando para 3 cadáveres. Pirralhos, deixem-me mostrar o poder de Iwagakure. Vão para o inferno e se arrependam, pirralhos de Konoha. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Conforme as palavras saíam de sua boca, a distorção branca instável expandiu-se rapidamente, tomando a forma de uma barreira cilíndrica e semi-transparente. Com a mira de Noki definida, um lado da barreira esférica se abriu e um pilar de luz branca e pura irrompeu. Aquele raio devastador, capaz de apagar tudo em seu caminho, foi direcionado diretamente para a tenda do comando principal de Konoha, onde Oshiyomi estivera. O pilar cilíndrico de luz, poderoso o suficiente para transformar qualquer coisa em pó, pousou com um rugido. Com um sorriso cruel no rosto, Noki controlou impiedosamente a técnica de descolamento do mundo primitivo para traçar uma linha reta a partir da tenda de Oshiyomi. Tudo no caminho do pilar de luz foi transformado em uma extensão branca, pois tudo dentro dele estava constantemente sendo quebrado e despojado em seus átomos mais básicos. Foi como se toda a luz do mundo tivesse sido arrancada naquele instante. O enorme pilar de luz criado pela liberação de poeira era tão claro na noite escura. À distância, as pessoas no acampamento de Wagakure comemoraram ao ver aquilo.
sabiam que nenhum ser vivo sobreviveria à técnica de descolamento do mundo primitivo do Tsuchikage. Com o acampamento de Konogakakure sendo atingido diretamente por este pilar de luz, uma grande perda de vidas era inevitável. Por fim, o pilar de luz se dispersou gradualmente e o céu retornou à sua escuridão habitual. No acampamento de Konoha, um enorme abismo agora cortava o chão, perfeitamente reto e liso, sem restos de destroços ou cadáveres. Tudo havia sido reduzido a pó. Em ambos os lados do abismo, inúmeros shinobi estavam caídos no chão, completamente destruídos. Diante de tamanha demonstração de ira divina, eles não conseguiam sequer reunir forças para resistir. Era forte demais. Tão forte que me levava ao desespero. Entre os sobreviventes, Jiraiya e Shinku também olhavam para o enorme abismo em silêncio. A liberação de poeira não foi particularmente rápida, e os três, incluindo Oshiyomi, reagiram a tempo, usando a técnica de cintilação corporal para se esquivar. Nenhum deles foi atingido diretamente. Mesmo assim, diante de um poder tão avassalador, até mesmo veteranos do seu calibre não conseguiram evitar sentir um arrepio de medo. Capítulo 242. Oshiyomi se virou para encarar o enorme abismo que Noki havia deixado, batendo o punho com raiva no chão. Aquele único uso da liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo, havia causado pelo menos 200 a 300 baixas. Droga! Quem imaginaria que o velho Noki viria descaradamente e traria os Jinchuriki do Quatro Caudas junto? Ele não se importava em salvar a reputação? Deixando de lado o fato de que as pessoas zombariam dele mais tarde ou não com esses dois combinados. Os 2000 shinobi de Konoha realmente não conseguiriam conter essa destruição. A liberação de poeira foi desenvolvida pelo segundo Tsuchikage Mude, um Kekeita cujo poder destrutivo superava o Kekei Genkai comum. Na verdade, além do poder dos 6 caminhos e do caminho preta do Rinnegan, quase não há exemplos de algo que neutralize diretamente a liberação de pó. Até mesmo Susanoo em escala de Edo Madara e o mundo da madeira e árvore foram cortados por Noki. Na era atual, se a liberação de poeira de Noki atingir você, ele é basicamente invencível. O Jinchuriki do Quatro Caudas, era igualmente aterrorizante. Oshiyomi já havia presenciado o poder destrutivo da liberação de lava antes e como Jinchuriki, a resistência de Ri superava em muito a do irmão. Sob ataques de magma em grande escala, os shinobi de Konoha não tinham onde se esconder. Comparado a Noki, Ri pode até ser uma ameaça maior. A liberação de poeira de Noki era mortal, mas consumia muito chakra. No encontro original com Madara, ele só conseguiu ativá-la de 3 a 5 vezes, mesmo lutando por sua vida. Aqui, Noki não desperdiçaria toneladas de chakra com shinobi comuns, o alvo principal era Oshiyomi. Em contraste, o Quatro Caudas podia cuspir lava sem limites tão rígidos. Na luta que se aproximava, eles tinham que priorizar lidar com ele primeiro. Mesmo diante de tamanho perigo, Oshiyomi jamais pensou em recuar. Em vez disso, um feroz espírito de luta surgiu dentro dele. Ele nunca fora alguém que aceitasse a derrota. Anos de treinamento e combate cultivaram seu coração de espadachim. Ele não era mais o recluso que vivia em uma era pacífica. Seus mais de 20 anos como shinobi também o transformaram, dando-lhe seu próprio espírito de luta, a coragem de ir contra a corrente e a convicção de um verdadeiro mestre da espada que poderia destruir qualquer coisa nos 3 mundos. E daí se foi o terceiro Tsuchikage? E daí se foram os Quatro Caudas? Se ele se encolheu quando eles apareceram, como poderia alcançar o reino de um santo da espada? Talvez o próprio Oshiyomi não tenha percebido completamente, mas naquele instante sua mentalidade mudou drasticamente. Seu espírito, energia e vontade passaram por uma grande transformação. A onda de sede de batalha fez seu sangue ferver e sua aura atingiu um novo patamar. Parado ali, ele era como uma lâmina inigualável e incrivelmente afiada. A agudeza de sua aura era tão intensa que quase poderia cortar os olhos de alguém. Se Oshiyomi estivesse prestando atenção ao seu sistema coração de espada naquele momento, ele teria ficado surpreso ao encontrar uma nova mensagem. O anfitrião compreendeu o coração de um mestre espadachim. Experiência mais 50. Oshiyomi olhou ao redor. Minato e Kujetsu estavam ilesos. Seis e Okushin também haviam escapado do alcance da liberação de poeira, assim como Jiraiya e Shinku. Isso era um lado positivo em uma situação infeliz. Vendo que os melhores lutadores de Konogakakure estavam todos bem, Oshiyomi se sentiu ainda mais confiante. Depois de observar Onoki e Kami ao longe, Oshiyomi rapidamente formulou um plano de batalha em sua mente. Contra oponentes como esses, eles não podiam depender de números para derrotá-los. Somente um poder de combate concentrado e de alto nível poderia enfrentá-los de frente. Oshiyomi se virou para Jiraiya e Shinku, com a voz cheia de espírito de luta. Shinku, Jiraiya, vocês ousam vir comigo e enfrentá-los? Shinku e Jiraiya ainda estavam em estado de choque com a aparição repentina de Onoki. Quando ouviram Oshiyomi dizer que iria lutar contra Onoki e os Jinchuriki do Quatro Caudas, ficaram surpresos. Inconscientemente quiseram se virar e perguntar a Oshiyomi se ele estava louco. Mas quando se viraram, descobriram que Oshiyomi havia mudado. Não em sua aparência física, mas em sua aura e espírito. Ao ver Oshiyomi parado, orgulhoso como uma espada afiada, ambos foram inconscientemente inspirados e influenciados. E se sentiram envergonhados de seu medo e covardia anteriores. Jiraiya, que estava um pouco abatido devido às pesadas baixas, mais uma vez demonstrou sua natureza ousada e heroica. Olhou para Oshiyomi e riu. O que há para temer? Hoje deixarei o mundo ver meu espírito.
Se eu conseguir um título diferente de Sannin, seria ainda melhor. Shinku viu a interação entre os dois e também demonstrou seu espírito de luta. Ele disse a eles rindo, não é mesmo? Pelo menos você, Jiraiya, tem o título de Sannin. Entre nós 6, eu sou o único sem título. Hoje, depois de lutar contra o terceiro Tsuchikage, deve ser a minha vez de tornar Shinku famoso em todo o mundo Shinobi. A visão dos 3 brincando na cara dos Jinchuriki do 4 Caudas e do terceiro Tsuchikage deixou o Shinobi de Konoha ao redor atordoados. Minato e Kujetsu, que ficaram abalados pelo poder avassalador da liberação de poeira de Onoki, sentiram seu medo desaparecer ao ouvir as palavras alegres do trio. A emoção era contagiante. Mais e mais Shinobi de Konoha se livravam do medo, com a força retornando às pernas. Eles se levantaram novamente, movendo-se para se reunir ao redor de Oshiyomi, aguardando seu comando. Ao vê-los, Oshiyomi sorriu. Vocês são todos ótimos Shinobi. Mas esta luta não é uma luta da qual vocês podem participar. Precisamos preservar todos os lutadores capazes para lidar com o restante das forças de Wagakure. Siga minhas ordens, recue 10 quilômetros e observe como lidamos com o terceiro Tsuchikage. Sim. As vozes dos Shinobi sobreviventes de Konoha soaram em uníssono, sacudindo as nuvens. Ao ouvir aquele rugido, as expressões de Onoki e Ri mudaram. O som ecoou até o acampamento de Wagakure, onde seus companheiros se entreolharam confusos. Será que os Shinobi de Konoha não tinham medo do Tsuchikage? Os olhos de Ri pousaram na postura orgulhosa de Oshiyomi, empunhando a lâmina. Por um momento ele não conseguiu nem descrever o sentimento que sentia. Este era o homem que matara seu irmão, mas a aura afiada que ele irradiava inspirava uma admiração relutante. O olhar de Onoki ficou ainda mais frio. Poder era uma coisa, mas esse tipo de carisma e presença, era isso que era realmente perigoso. Comparado a Oshiyomi e Jack, seu eu mais jovem parecia lamentavelmente pequeno. Naquele momento a decisão de Onoki se tornou mais firme. Oshiyomi Jack não poderia mais viver. Se ele crescesse ainda mais e sucedesse o terceiro Hokage, Wagakure nunca mais teria outra chance de ascender. Capítulo 243. Noki, ao ouvir a ordem de Oshiyomi, é claro que não podia simplesmente ficar sentado e deixar os Shinobi de Konoha recuarem. Abaixando a cabeça, gritou para Ri do chão. Por que você está aí parado, atordoado? Se não atacar agora, todos eles vão escapar. Enquanto falava, Noki começou a formar selos de mão. Como terceiro Tsuchikage, ele era um mestre da liberação de terra. Sua habilidade com ela superava até mesmo sua famosa liberação de poeira. Com ele foi quase questão de 2 palmas e o jutsu estava lá. Num piscar de olhos, Noki lançou a liberação de terra, lanças do fluxo de terra. Embora fosse uma técnica bastante básica, em suas mãos seu poder era comparável ao da dança da samambaia muda de Kimimaro. Incontáveis pontas afiadas de terra irromperam do chão em uma vasta área. Qualquer Shinobi de Konoha que fosse, mesmo que um pouco descuidado, corria o risco de ser espetado em uma massa sangrenta. O ataque repentino causou pesadas baixas em um instante. Ri acordou do seu transe com o grito de Noki. Após um momento de hesitação, ele rapidamente formou selos e lançou seu ataque de maior alcance e liberação de lava, jutsu da rocha do rio escaldante. Uma torrente flamejante de rocha derretida avançou, juntando-se às lanças do fluxo de terra de Noki do outro lado. Os 2 ataques ameaçando destruir todo o acampamento avançado de Konoha. É claro que o grupo de Oshiyomi não permitiria que Noki e Ri continuassem massacrando o Shinobi de Konoha. Jiraiya formou selos e ativou o jutsu Juba do leão selvagem. Seus longos pelos cresceram rapidamente, como se estivessem livres, e não pararam até atingirem mais de 10 metros de comprimento. Depois que seu cabelo parou de crescer, Jiraiya o manipulou, jogando-o em direção a Noki no ar. Mais cedo, enquanto lançava seu jutsu, Noki havia diminuído um pouco sua altitude. O suficiente para que ele estivesse dentro do alcance de ataque da juba do leão selvagem. Ao ver o cabelo em forma de chicote avançando em sua direção, Noki franziu a testa. Não teve escolha a não ser elevar-se mais alto no ar, abandonando o uso contínuo das lanças do fluxo terrestre. Por outro lado, Oshiyomi usou a transformação da natureza para mudar sua natureza de chakra para a liberação da terra. Ao mesmo tempo pisou forte no chão e saltou vários metros no ar. Enquanto estava no ar, ele sacou a Mikazuki Muneshika da cintura. Com um golpe certeiro, uma enorme lâmina de chakra amarelo terra cortou o ar. Ela atingiu o solo não muito longe do rio de lava, abrindo uma vala com dezenas de metros de comprimento. Mas não parou por aí, o crescente chakra da natureza terrestre dentro do corte continuou a agir, alargando ainda mais a trincheira. A lava furiosa que estava indo em direção ao Shinobi de Konoha agora jorrava na trincheira, incapaz de avançar mais em direção a eles. Oshiyomi voltou-se para Jiraiya e Shinku. Jiraiya, você e Shinku mantêm Noki ocupado. Assim que eu lidar com 4 caudas, irei apoiá-los. Ambos sentiram uma pontada de medo ao ouvir suas palavras, mas sabiam que a situação era terrível. Se não seguissem seu plano, todos os 3 poderiam morrer ali hoje. Além disso, Oshiyomi estava prestes a enfrentar uma besta com cauda sozinho, um risco não menor que o deles. Não havia mais nada a dizer. Eles cerraram os dentes e cada um tirou suas cartas de trunfo. Ion mirou em Noki no ar com o genjutsu mais forte que ele havia desenvolvido até então, arte secreta do genjutsu, desfile noturno dos 100 demônios.
como mestre de Genjutsu, mesmo entre os usuários do Mangekyou Sharingan. O Genjutsu supremo de Shinku era suficiente para prender até mesmo um oponente de nível Kage como Noki. Noki, que planejava continuar atacando com ninjutsu, foi pego de surpresa e caiu no Genjutsu de Shinku, ficando momentaneamente congelado no lugar. Do outro lado, Jiraiya aproveitou a oportunidade, mordendo o polegar sem hesitar e batendo a mão no chão, ativando o jutsu de invocação. Uma nuvem de fumaça surgiu, mas em vez do conhecido sapo gigante Gamabunta, 2 sapos menores apareceram. Ambos eram claramente idosos, e num relance Oshiomi imediatamente os reconheceu como ninguém menos que os 2 sábios de mais alta patente do Monte Mimboku, além do próprio grande sábio sapo Fukazaku e Shima. Assim que apareceram, nenhum dos 2 pareceu prestar muita atenção à batalha à sua frente. Em vez disso, pularam nos ombros de Jiraiya, Shima à esquerda, Fukazaku à direita. Shima sorriu e disse: "Pequeno Jiraiya, o que é isso? Nos chamando de repente? Eu estava cozinhando quando você me arrastou para cá. E a propósito, você não vai ao Monte Myoku há séculos. Seu treinamento ainda não está completo, sabia?" Sem preguiça, pequeno Jiraiya. Fukazaku olhou ao redor para a situação e com dor de cabeça interrompeu sua esposa. "Esposa, você não pode dar uma olhada na situação antes de começar a falar? Se o pequeno Jiraiya nos chamou, é óbvio que ele se meteu em uma encrenca que não consegue resolver sozinho." Jiraiya rapidamente concordou com a cabeça. "Estou mesmo em apuros. Está vendo aquele velhinho flutuando no ar? É o terceiro Tsuchikage de Wagakure. Preciso encontrar um jeito de detê-lo por um tempo, mas com minhas habilidades atuais é difícil segurá-lo completamente. Então preciso que vocês 2 me ajudem, usem seu senjutsu para me avisar com antecedência." Diante disso, Shima e Fukazaku não conseguiram evitar resmungar. "E de quem é a culpa? Se você tivesse estudado senjutsu direito, não precisaria de nós como seu sistema de alerta agora." A cabeça de Jiraiya latejava, mas ele não ousou responder. Felizmente, Shinku falou para salvá-lo. "Vocês 2, se quiserem conversar com o Jiraiya sobre os hábitos dele, podem esperar até depois da luta? Eu realmente não aguento mais." Ele podia sentir claramente Noki atacando continuamente seu Genjutsu. Se não fosse pelo chakra constante que ele investia na manutenção do Genjutsu, Noki já teria se libertado. O chakra de Shinku estava visivelmente se esgotando. Se Noki continuasse pressionando, Shinku não duraria mais 5 segundos. Enquanto isso, Oshiomi se aproximava rapidamente de Ri. No caminho para impedir que Ri atacasse o shinobi de Konoha, ele continuou a provocá-lo. "Ei, você é Ri, certo? Não estava dizendo que queria se vingar de mim? Pois bem, aqui estou eu. Se quer minha cabeça, venha e pegue você mesmo." Ri sabia que era uma provocação, mas seu orgulho juvenil ainda o levou direto para a armadilha. Ele abandonou o ataque ao shinobi de Konoha e voltou sua atenção para Oshiomi que se aproximava. Vendo Ri se concentrar nele, Oshiomi não hesitou com um movimento de pulso, ele lançou uma lâmina de energia de espada em sua direção. Desconhecendo o poder do golpe de espada de Oshiomi, Ri confiou no poder incomparável de sua liberação de lava e não se esquivou. Em vez disso, cobriu o punho com uma camada de rocha derretida e o golpeou direto no golpe. Quando a aura do punho e da espada colidiram, uma explosão considerável irrompeu. Em seguida, Ri cambaleou 3 passos para trás, sentindo uma dor aguda latejar na mão. Olhando para baixo instintivamente, ele viu que a energia da espada havia destruído completamente sua manopla derretida e deixado um ferimento profundo em seu punho. Capítulo 244. Ri franziu a testa levemente enquanto olhava para o ferimento em sua mão. Com uma energia de espada tão afiada, não era de se admirar que tivesse forçado seu irmão mais velho a usar o enterro na rocha escaldante. Pensando na morte do irmão, a pontada de admiração que Ri sentia por Oshiomi se intensificou mais uma vez. Embora soubesse no fundo que aquilo não passava de um conflito entre lados opostos, ele ainda não conseguia deixar de lado o rancor pelo assassino do irmão. A admiração era uma coisa, mas vingança ainda era algo que precisava ser feito. Após tomar essa decisão, Roshi falou com Oshiomi: "Você é um homem digno de respeito. De agora em diante, todos os anos, neste dia, beberei uma taça em sua homenagem." Enquanto falava, Roshi juntou as mãos para formar o selo da mão do tigre. Ao formar o selo, todo o seu corpo começou a exalar um magma avermelhado. Ao contrário da armadura de magma granítica de seu irmão, o corpo de Ri era coberto por lava derretida que queimava em um estado verdadeiramente flamejante. Este era o estado mais refinado de Ri, o modo de chakra de liberação de lava, o modo único que ele só podia usar graças à proteção do 4 caudas. Nessa forma, seu corpo era envolto em lava de alta temperatura, capaz de derreter qualquer coisa que tocasse, ao mesmo tempo em que reforçava muito sua defesa. O modo de chakra liberação de lava era um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Na história original, Kami neste modo não podia ser facilmente derrotado pelo Rasengan de Naruto, e ele até conseguia usar o Gizo Agulha para contra-atacar e queimar Naruto em seu modo de chakra da 9 caudas. Ao ver a transformação de Ri, a expressão de Oshiomi endureceu. Ele sabia muito bem o quão perigoso esse modo era, então não avançou imprudentemente. Em vez disso, lançou uma kunai para testá-la. Ri não tentou se esquivar, deixando a kunai voar direto em sua direção. Sob o olhar atento de Oshiomi, a arma, afiada o suficiente para perfurar o corpo humano, começou a brilhar em vermelho devido ao calor antes mesmo de tocar Ri.
Quando finalmente atingiu a armadura derretida, não houve nem mesmo o som do metal batendo na rocha, a kunai simplesmente derreteu no calor escaldante. Vendo isso, Oshiomi franziu a testa. Essa temperatura alta e assustadora é um problema para mim, já que sou um lutador de curta distância. Preciso acabar com isso rápido. Com esse pensamento, ele imediatamente alterou a natureza do seu chakra. Com a ajuda do sistema, seu chakra mudou para a liberação de água, e um brilho azul água fluiu pela lâmina de Mikazuki Muneshika. Ele não conseguia liberar nada parecido com as monstruosas técnicas aquáticas de Kizami, mas seus golpes de espada com aspecto aquático poderiam ser suficientes para lidar com o modo de chakra de liberação de lava de Ri. Com isso em mente, Oshiomi brandiu sua lâmina em um corte cruzado. 2 arcos de energia de espada azul água surgiram e se sobrepuseram, formando um enorme golpe em forma de cruz que disparou em direção a Ri. Ri, vestido com sua armadura de lava, não ousou enfrentá-lo de frente. Ele bateu o punho no chão, criando uma enorme parede de rocha vermelho escura com restos de magma à sua frente. Liberação de lava, granito. O golpe cruzado de Oshiomi, imerso em água, destruiu a parede de granito, mas seu poder diminuiu muito no processo. Ri desfez o ataque enfraquecido com um único soco, dispersando-o em uma explosão de vapor. Ao mesmo tempo, abriu bem a boca. Liberação de lava, jutsu da rocha flutuante do rio escaldante. Num instante, uma tempestade de orbes de magma várias vezes mais densas do que antes se lançou em sua direção. Tal era a vantagem de um Jinchiki, com uma besta com cauda nas costas, eles tinham chakra para queimar e nenhum medo de ficar sem. Diante de tamanha barragem, nem mesmo Oshiomi ousou enfrentá-la de frente. Após cortar os orbes mais próximos com um golpe rápido, ele usou chumbo para escapar do restante, aproximando-se rapidamente de Ri. Mas Ri parecia viciado em cuspir magma. Permaneceu no mesmo lugar, disparando-o como uma metralhadora Gatling viva. O solo ao redor de Oshiomi ficou cheio de crateras fumegantes, algumas das quais ainda borbulhavam com lava borbulhante. A temperatura do ar no campo de batalha estava agora mais de 10 graus acima do normal. O suor escorria da testa de Oshiomi, mas ele não podia se dar ao luxo de se distrair. Ele sabia exatamente o que Ri estava fazendo, remodelando o terreno a seu favor. Se toda a área se transformasse em terra derretida, Oshiomi nem conseguiria lutar. Então ele manteve seus movimentos precisos, desviando de um lado para o outro enquanto ainda diminuía a distância. Depois de desviar de mais de 100 orbes de magma, Ri finalmente entrou em seu alcance. Oshiomi lançou a Mikazuki Muneshika para o ar, invertendo sua empunhadura da mão padrão para a mão invertida. Essa foi a postura de abertura para o Crescent Moon Slash, uma técnica que ele não usava há muito tempo. Ao mesmo tempo, Ri decidiu que já havia criado poços de magma suficientes. Rapidamente, ele formou selos de mão para a técnica de liberação de lava mais forte que poderia usar em forma humana. Liberação de lava, fonte de rocha escaldante. À medida que os selos se completavam, o magma nos mais de 100 poços atrás de Oshiomi começou a ferver violentamente. Um momento depois, enormes geysers de rocha derretida irromperam de cada um deles, como um campo vulcânico explodindo de uma só vez. Roshi não pôde deixar de sorrir. Com tanto magma, Oshiomi certamente estava morto. Mas os acontecimentos não aconteceram como ele esperava. No momento em que a fonte da rocha ardente entrou em erupção, Oshiomi se tornou um raio de luz azul água. Aquele raio atravessou a tempestade de lava sem ser tocado, passando rapidamente pelo flanco de Ri. O brilho azul da lâmina traçou sua cintura esquerda, liberando um chiado de vapor. Os olhos de Ri se arregalaram. Sua armadura de lava explodiu repentinamente com jatos derretidos enquanto a parte em volta de sua cintura esquerda afinava visivelmente. Agora, atrás dele, o olhar de Oshiomi se aguçou. Num movimento suave, ele voltou a usar a empunhadura reversa como se estivesse praticando um truque de prestidigitação. Ele agarrou a lâmina com as 2 mãos e falou em voz baixa. Técnica secreta, retorno da engula. Por um instante, o tempo pareceu parar. As mãos de Oshiomi se moveram com uma velocidade impossível, rápida o suficiente para deixar não uma, mas 2 imagens residuais tangíveis. 3 arcos de luz de lâmina alto, esquerdo e direito, cruzaram o corpo de Ri simultaneamente. Somente quando Oshiomi embainhou sua lâmina o tempo pareceu recomeçar. Com esse movimento 3 cortes azul água se abriram no corpo de Ri. Vapor e rocha derretida irromperam das feridas, trazendo consigo o forte odor de sangue. Qualquer um que observasse atentamente veria que a armadura de lava de Ri havia sido quebrada em 3 lugares diferentes. As seções alta e direita, embora quebradas, ainda cumpriram sua função, deixando apenas cortes superficiais. Mas o ferimento na cintura esquerda era diferente. A armadura já havia sido quase totalmente destruída pelo corte da lua crescente, e o golpe de direita de retorno da andorinha deixou um corte enorme em seu flanco. O ferimento era profundo o suficiente para revelar vislumbres de órgãos internos danificados. Sem o 4 caudas para sustentar sua vitalidade, Ri provavelmente já estaria morto. Capítulo 245. Mesmo para alguém com uma vitalidade tão forte quanto a de Ri, um ferimento tão grave era impossível de suportar. Dentro dele, o 4 caudas imediatamente sentiu a crise e latiu. Apresse-se e libere o selo. Senão você vai morrer de verdade, e se morrer, isso é uma coisa, mas eu com certeza não pretendo morrer com você. O vínculo entre um Jinchiki e sua besta com cauda era uma forma de simbiose.
Se o Jinchuriki morresse, a besta com cauda, uma entidade viva composta inteiramente de chakra, também seria afetada negativamente. O Quatro Caudas não tinha intenção de deixar este humano, que pelo menos proporcionava alguma diversão, morrer tão facilmente. Se fosse o Ri de 30 anos depois, aquele que já havia formado um vínculo profundo com o Quatro Caudas diante de tal situação, ele teria libertado a fera sem hesitar. Mas o Ri de hoje ainda carecia de entendimento. Seu conhecimento sobre bestas com cauda limitava-se a vê-las como monstros ferozes. Mesmo tendo alcançado o ponto de comunicação básica com o Quatro Caudas, ele ainda não estava disposto a soltá-lo, temendo que a besta pudesse explodir e ferir o shinobi de Wagakure. Naquele momento a dor era excruciante, mas Ri resistiu teimosamente a afrouxar o selo. O Quatro Caudas era impotente contra aquele humano teimoso, mas quando sua própria sobrevivência foi ameaçada, ele não se importou mais com os sentimentos de Roshi. A fera começou a golpear violentamente o selo. Já enfraquecido pelos ferimentos, o corpo de Ri não conseguiu resistir ao ataque repentino. O choque entre sua própria vontade e a fúria do Quatro Caudas o fez tossir um bocado de sangue e desmaiar. Quase instantaneamente um chakra vermelho sangue surgiu ao seu redor. A única cauda em suas costas se transformou em 3. Sentindo o poder crescente de Ri, os olhos de Oshiomi se arregalaram. Ele cerrou os dentes, pronto para atacar e acabar com ele. Mas em poucos instantes, o Quatro Caudas tomou conta do corpo de Ri. Coberto inteiramente de vermelho, ele chicoteou suas 3 caudas e soltou um rugido ensurdecedor. Ao mesmo tempo, Oshiomi sentiu o chão sob seus pés tremer violentamente. Sua expressão mudou e ele recuou rapidamente. De fato, no momento em que deixou seu lugar original, o chão sob seus pés se despedaçou completamente. Uma enorme erupção de magma irrompeu como uma fonte, muito mais aterrorizante do que a fonte de lava de Ri. A rocha derretida explodiu dezenas de metros no ar antes de se espalhar em todas as direções. Oshiomi não tinha intenção de testar a sensação de um banho de magma. Todo seu foco estava em escapar da chuva derretida. Ele não tinha tempo para se preocupar com Ri. O Quatro Caudas aproveitou a oportunidade para forçar totalmente o corpo de Ri a atingir seu terceiro estágio, a transformação completa em besta com cauda. Em meio à chuva de magma, a figura imponente do Quatro Caudas bateu no peito e soltou um rugido triunfante. As ondas de choque, apenas com sua voz, estilhaçaram o chão ao redor. Depois de tantos anos, ele finalmente pôde ver o céu novamente. A força bruta de sua aparição fez com que até mesmo o shinobi de Konoha, a 10 quilômetros de distância, empalidecessem. Ninguém daquela geração jamais havia testemunhado o verdadeiro poder de uma besta com cauda. Ao ver o Quatro Caudas batendo no peito e gritando no magma, todos ficaram pálidos de medo. Até mesmo Noaki, que estava distante e envolvido em uma batalha com Jiraiya e Shinku, mudou sua expressão quando viu isso. Gekko Shiomi de fato atingiu o nível Kage. Ele por si só, forçou a verdadeira forma do Quatro Caudas a sair, mas ele provavelmente não era páreo para o Quatro Caudas. Até ele teria que se esforçar muito para lidar com o Quatro Caudas. Aquele pirralho provavelmente não conseguiria lidar com o Quatro Caudas. Enquanto isso, os grandes olhos de lanterna do Quatro Caudas se fixaram em Oshiomi. Ele se lembrava claramente. Este humano havia ferido Ri, criando a oportunidade para sua libertação. Embora estivesse animado por estar ali, ele não perdoaria aquele humano que lhe causara tantos problemas. Ele se esforçou muito para curar as feridas de Kami. O Quatro Caudas olhou para Oshiomi e mostrou uma expressão brincalhona, um tanto humanizada. Vamos ver se você consegue resistir a esse movimento. Lava começou a fluir visivelmente de seus punhos agora vermelhos e brilhantes. O corpo transformado de Ri ergueu ambos os braços e os abaixou com força. Com o estrondo alto, o som foi tão alto que fez com que Jiraiya e os outros que estavam longe e lutando contra o Noki tivessem um zumbido nos ouvidos. Diante dos olhos atordoados do shinobi de Konoha, o golpe do Quatro Caudas dividiu a vasta planície, esculpindo um cânion em miniatura nela. De dentro da fissura, um rio de lava derretida fervilhava. Este era um dos movimentos característicos do Quatro Caudas, liberação de lava, grande erupção do rio escaldante. Com seu chakra avassalador, ele era capaz de remodelar a própria terra. Tal era o poder de uma besta com cauda. Até Oshiomi não conseguiu conter a saliva ao ver aquela fenda incandescente. Só um pensamento lhe veio à mente: correr. Ele levou seu chumpa ao limite absoluto, movendo-se tão rápido que imagens residuais ficaram suspensas no ar. No momento em que ele deixou o local, o magma na fissura atingiu massa crítica. Explodiu em uma torrente, inundando a área de 100 metros ao redor do Quatro Caudas com um inferno vermelho flamejante. A magnitude do fenômeno surpreendeu os moradores de cidades a dezenas de quilômetros de distância. As pessoas saíram às ruas para admirar o céu vermelho ao longe. Alguns, menos familiarizados com o mundo, até se ajoelharam e começaram a adorar. A essa altura, tudo ao redor do Quatro Caudas era um mundo de rocha derretida. Oshiomi não fazia ideia de como conseguiria chegar perto o suficiente para atacar. A fera nunca mais retornaria silenciosamente ao seu hospedeiro. Então, como ele deveria lidar com isso? Depois de pensar bastante, Oshiomi finalmente decidiu depositar suas esperanças em Noki. Encontrando o olhar zombeteiro do Quatro Caudas através do campo de magma, Oshiomi tomou uma decisão. Murmurou suavemente: hora de dar tudo de si. Sem hesitar, ele abriu os 8 portões, algo que não fazia há muito tempo, e foi direto para o 6º portão. Já um lutador de nível Kage, a aura de Oshiomi se tornou ainda mais formidável.
chakra verde claro irrompeu de seu corpo, e sua pressão assustou até mesmo Noki e o Quatro Caudas. Sentindo o aumento de chakra temporário do sexto portal, Oshiomi imediatamente converteu tudo em liberação de água. Testando sua velocidade e a leveza de seu corpo, ele sentiu sua confiança retornar. Ele olhou para o campo derretido ao redor do Quatro Caudas, então deu um impulso forte, avançando direto em sua direção. De longe, Jiraiya e Shinku pensaram que ele tinha enlouquecido. Minato e Kujetsu, observando de outra posição, cobriram a boca em choque, incapazes de imaginar o que ele estava planejando. No instante seguinte, os olhos de todos os presentes se arregalaram. Oshiomi saltou 7 ou 8 metros no ar, planando como uma máquina voadora em direção ao Quatro Caudas. Assim que ele estava prestes a pousar, o Mikazuki Muneshika em suas mãos brilhou com uma luz azul água, mas desta vez, o que ele liberou não foi uma lâmina de energia. Era uma enorme esfera de luz azul água. Capítulo 246. A esfera azul água caiu sobre a lava derretida, explodindo instantaneamente em uma densa onda de chakra de liberação de água, visível a olho nu. Este chakra de liberação de água pura era diferente da água comum produzida por ninjutsu, que podia ser facilmente evaporada. Em vez disso, ele colidia continuamente com o magma produzido por Ri, forçando um pequeno pedaço de terra a esfriar e se solidificar, formando um ponto de apoio. Esse ponto de apoio duraria menos de 3 segundos, mas para Oshiomi, isso era mais do que suficiente. Envolto em chamas de chakra verde claro vindas dos 8 portões, Oshiomi apareceu naquele pequeno ponto de apoio em um instante. Com um forte pisão, ele se lançou para frente mais uma vez como antes, avançando direto em direção ao Quatro Caudas. Nesse estado dos 6 portões, sua velocidade era impressionante. Após repetir a manobra 2 vezes, ele já havia alcançado o centro do lago de lava. Nesse ponto, ele estava a menos de 40 metros da fera. Ao ver Oshiomi se preparando para liberar outra esfera azul água, os lábios do Quatro Caudas se curvaram em um sorriso perturbadoramente humano. Pirralho, este é o momento que eu estava esperando. Você está bem no centro da minha lava. Quando seu ponto de aterrissagem acabar, o que você fará? Enquanto falava, o Quatro Caudas subitamente balançou o braço. Num instante, uma esfera de lava totalmente líquida e escaldante se materializou em sua palma. Agarrando-a como uma bola de basquete, ele a arremessou para frente. A esfera de magma colidiu no ar com a esfera azul água que Oshiomi havia lançado. No instante em que se tocaram, uma nuvem de vapor irrompeu, seguida por uma explosão massiva. Água escaldante espirrou em todas as direções. Algumas gotas até caíram em Oshiomi. Se não fosse pela camada protetora de chamas de chakra ao seu redor, as queimaduras teriam sido graves. Mas queimaduras eram a menor das suas preocupações. O verdadeiro perigo era não ter mais onde se apoiar. Se continuasse caindo, mergulharia direto no lago de lava mortal. De longe, tendo acabado de forçar Jiraiya e Shinku a recuar com uma técnica de liberação de terra, Noki avistou a cena e revelou um sorriso cruel. Lua prateada de Konoha? Vá em frente, saboreie o sabor da lava. Não muito longe dali, vários shinobi de Konoha observavam com crescente ansiedade. Se não estivessem tão longe, teriam se jogado sob Oshiomi sem hesitar, usando seus próprios corpos para lhe dar um ponto de apoio. Kujetsu, que estava ao lado de Minato, também observava a cena nervosamente. A ideia de que seu sensei, que fora tão gentil com ela que constantemente a encorajara a ser forte, que lhe ensinara o caminho da espada e até mesmo procurar a espada Kusanagi para ela, pudesse estar agora à beira da morte, a fez ativar inconscientemente seu Sharingan de 2 Tomoe. Os 2 Tomoe em seus olhos giravam rapidamente, como se um terceiro Tomoe estivesse prestes a despertar. Mas naquele momento a atenção de todos estava em Oshiomi, e ninguém percebeu a mudança de Kujetsu. Oshiomi ficou igualmente surpreso com a reviravolta repentina. Da sua altura atual, era tarde demais para lançar uma segunda esfera de água para fazer outro ponto de apoio, e sem nada para impulsionar no ar, ele não podia usar o corte da lua crescente. Seu coração afundou. Não havia mais como se conter, ele teria que usar a dança do cisne assustado para superar aquela crise primeiro. Com essa decisão tomada, ele não perdeu tempo. Mirando em um ponto acima e à sua frente, ativou a dança do cisne assustado. Seu corpo desapareceu do ar em um ângulo ascendente, reaparecendo no instante seguinte 20 metros mais alto. A distância em linha reta era de 30 metros. Para ganhar altura, ele teve que converter a linha reta em uma diagonal, então o deslocamento horizontal ficou em cerca de 20 metros. Ninguém conseguia explicar como esse movimento mágico e rápido aconteceu. Todos sentiram apenas um clarão de luz diante dos olhos e no segundo seguinte, a figura de Oshiomi apareceu silenciosamente no céu a 20 metros de distância. Mas Oshiomi ainda não estava fora de perigo. A distância entre ele e o Quatro Caudas era de cerca de 40 metros. Mesmo depois de usar a dança do cisne assustado para encurtar a distância em 20 metros, ainda havia uma distância de 17 a 18 metros. Mesmo que ele deslizasse do céu para encurtar a distância, ainda haveria 7 ou 8 metros finais que permaneceriam completamente fora de seu alcance. O Quatro Caudas também percebeu isso claramente. Em vez de atacar, calmamente formou outra esfera de magma na palma da mão, adotando o ar de alguém simplesmente esperando Oshiomi mergulhar no lago de lava. Vendo aquela atitude, Oshiomi soube que sua chance havia chegado. Era a hora de usar aquela técnica.
Ele agarrou a lâmina com as duas mãos, respirou fundo e concentrou cada grama de mente, corpo e espírito em um único estado perfeito, ao mesmo tempo em que se deixava cair. Extraindo quase um sexto do chakra restante de liberação de água, ele o despejou na lâmina de Mikazuki Muneshika até que a espada brilhasse em um azul intenso. As 3 insígnias de lua crescente do clã Jack brilhavam como safiras incrustadas. Respiração na água, 8ª série, Bacia da Cachoeira. Sim, a técnica se originou dos estilos de respiração do Demon Slayer. Embora não fosse uma habilidade de espada particularmente esotérica em seu estado dos 6 portões, com reservas de chakra transbordando, reproduzir tal movimento não era um desafio. Agora ele não estava mais simplesmente caindo, sua postura mudou para um corte descendente, aproveitando o momento da gravidade para construir uma força avassaladora. De sua lâmina surgiram torrentes surgindo, como uma cachoeira pronta para destruir o próprio lago de lava. Até mesmo o lento Quatro Caudas percebeu que algo estava errado e rapidamente atirou a esfera de magma em sua mão em direção a Oshiomi no ar. Mas contra a bacia da cachoeira totalmente formada, esta pequena esfera de magma não era nada. Antes que pudesse tocar a lâmina de Mikazuki Muneshika, ele foi cortado ao meio pelas torrentes que saíam da espada. Bum! Uma enorme onda de água irrompeu do solo, jorrando em todas as direções. Como uma cachoeira desabando, a torrente atingiu o lago de lava. O vapor explodiu para cima em vastas nuvens, mas o impacto abriu uma parte do lago de lava, revelando o solo queimado abaixo. Embora o chão irradiasse um calor escaldante, a sandália Shinobi de Oshiomi e as chamas verdes de chakra protegendo seu corpo o mantiveram ileso. No momento em que os pés de Oshiomi tocaram o chão, ele sacou a wakizashi da cintura com a mão esquerda, segurando-a com uma pegada invertida, Crescent Moon Slash. Um arco familiar de luz azul água riscou a lava carmesim, roçando 4 caudas e deixando uma ferida tão superficial que era quase invisível a olho nu. Um golpe mortal nunca foi sua intenção. Seu objetivo desde o início era chegar perto o suficiente do 4 caudas para usar a técnica que ele estava preparando. Descartando a wakizashi, Oshiomi subiu na coxa maciça do 4 caudas, voltou a segurar com as 2 mãos e respirou fundo. Era a hora da técnica que ele vinha planejando o tempo todo. Respiração na água, 10ª forma, fluxo constante. Notas do autor. Um amigo mencionou que queria ver os estilos de respiração de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, então estou trazendo um aqui. Acho que esta batalha é mais razoável do que Kizami derrotar o 4 caudas com apenas uma liberação de água, grande onda explosiva de água colidindo, certo? Além disso, pode ficar tranquilo, pois definitivamente não vou descrever o protagonista como alguém capaz de derrotar o 4 caudas Yonoki. Isso seria ilógico demais. Neste ponto, minha premissa para a força do protagonista é que ele é mais fraco que Yonoki. Definitivamente não vou escrever de forma tão exagerada, mas também não vou deixar o protagonista levar a pior. Capítulo 247. Um brilho suave e azul água brilhava ao longo da lâmina do Mikazuki Muneshika. Sentindo o denso chakra de liberação de água emanando dele, a testa do 4 caudas franziu. Como uma besta com cauda que comandava a lava, não havia nada que ele odiasse mais do que água. A enorme mão do 4 caudas ficou vermelha e instintivamente se virou para Oshiomi. Mas naquele estado, não havia como aquela palmeira enorme pegá-lo. Com um pisão forte, Oshiomi avançou com chumbo, saltando da coxa do 4 caudas. Seu corpo traçou um amplo arco no ar, a luz azul água ao longo do Mikazuki Muneshika fluindo com seu movimento, à distância, parecia um riacho sinuoso na montanha. Essa curva ampla não só permitiu que ele escapasse do alcance do 4 caudas, como também permitiu que ele usasse o impulso para desferir um corte superficial no abdômen da fera. Pisando na barriga sólida do 4 caudas, Oshiomi não esperou que a mão enorme o atacasse novamente. Ele se moveu primeiro, girando mais uma vez no ar. A cada volta, a luz azul água ao longo de Mikazuki Muneshika ficava mais densa, mais substancial. Desta vez, sua lâmina atingiu o flanco do 4 caudas. 3 golpes seguidos, não profundos o suficiente para realmente ferir, mas o suficiente para enfurecer. Os ataques do pirralho não doíam muito, mas eram insuportavelmente irritantes. Os músculos das patas traseiras do 4 caudas se tensionaram, e com um salto poderoso, ele saltou alto no ar, claramente com a intenção de derrubar Oshiomi. O salto carregou por mais de 100 metros, levando a fera para fora do lago de lava. Quando o 4 caudas pousou, o chão tremeu violentamente, deixando uma enorme cratera sob seus pés. A força do impacto foi impressionante. Se Oshiomi tivesse insistido em se agarrar ao corpo dele, ele teria sido arremessado para longe. Mas ele se movia com a agilidade de um peixe nadando em águas profundas. No momento em que o 4 caudas saltou, ele já havia escapado, apenas para reaparecer em seu pulso quando ele pousou. Escalando o braço grosso, ele girou 3 vezes em rápida sucessão, esculpindo uma ferida em forma de espiral ao longo dele. A essência do Constant Flux era simples, usar a própria rotação para aumentar a velocidade da lâmina e o poder de corte. A cada volta, o chakra de liberação de água dentro do Mikazuki Muneshika se solidificava ainda mais. Após 3 rotações consecutivas, o brilho azul água, que antes era fraco, condensou-se em um fluxo tangível, tão espesso que um homem poderia envolver com os 2 braços. O fluxo visível envolvia o braço do 4 caudas como uma fita de seda, movendo-se com os movimentos da fera, e apertando a cada giro de Oshiomi. Mas ele não parou por aí.
Após 3 rotações, sua velocidade de rotação atingiu um nível vertiginoso. Ele agora era um peão em forma humana, serpenteando em direção ao ombro do Quatro Caudas. Sua velocidade era tão grande que nem mesmo Quatro Caudas conseguiu alcançá-lo. A agilidade nunca foi o ponto forte da fera e com Oshiomi tão perto, ela não tinha como se livrar dele. O fluxo de água que envolvia seu braço já havia assumido forma física. Qualquer magma que ele tentasse liberar ali era imediatamente extinto. Após mais 5 rotações, Oshiomi alcançou o ombro do Quatro Caudas. Nesse momento, a água ao seu redor já havia se transformado mais uma vez. Até mesmo os distantes Shinobi de Konoha agora podiam vê-lo claramente, não era um mero fluxo de água. Era um dragão aquático, enrolado firmemente no braço do Quatro Caudas. A cada rotação, a forma do dragão se tornava mais sólida. Após 5 giros, o fluxo havia tomado forma completa, suas escamas e garras definidas, e na lâmina uma cabeça de dragão realista brilhava para frente, irradiando uma força avassaladora. Pousando no ombro do Quatro Caudas, os olhos de Oshiomi brilharam com espírito de luta. Diante do olhar atordoado da fera, ele saltou novamente, dessa vez aparecendo bem na frente dela. Corte! Sem se conter, Oshiomi desferiu um golpe com o Mikazuki Moneshika em sua mão na testa do Quatro Caudas, cortando-o até o peito. O dragão aquático chicoteou sua cauda, colidindo com o corpo da fera com força total. A visão deixou todos os presentes atordoados. Enfrentar uma besta com cauda de frente e conjurar um dragão aquático tão grande colocou Oshiomi, aos olhos do Shinobi de Konoha, em pé de igualdade com o próprio terceiro Hokage. Este era, sem dúvida, o poder de um lutador de nível Kage. O dragão aquático nascido de fluxo constante possuía uma força destrutiva considerável. Embora não fosse suficiente para partir uma besta com cauda em duas, deixou uma ferida profunda que revelava um osso. O rosto e o peito foram menos afetados graças ao crânio e às costelas, mas o ferimento no abdômen foi mais grave. Mesmo com músculos protegendo, o golpe o rasgou. Se tivesse cortado mais 30 ou 40 centímetros, o Quatro Caudas poderia ter sido estripado na hora. Não subestime essa profundidade. Em um animal com mais de 20 metros de altura, isso já é considerado um ferimento grave. Sofrer tal golpe já era irritante o suficiente, mas para o orgulhoso Quatro Caudas, que desde a época de Hashirama nunca havia sofrido tal humilhação, isso era intolerável. Cego pela raiva, a fera abandonou qualquer pacto que tivesse com Ri, descartando-o sem pensar 2 vezes. Naquele momento, tudo o que desejava era a morte do humano à sua frente. Sem a menor hesitação, o Quatro Caudas abriu bem as mandíbulas. Dentro, uma pequena esfera preta e roxa começou a se formar. No momento em que apareceu, Noki, que estava dominando Jiraiya e Shinku sem esforço algum e estava prestes a acabar com eles, virou-se bruscamente e congelou em choque. Ele se virou bruscamente, estreitando os olhos ao ver a esfera preta e roxa crescendo na boca da fera. Como Tsuchikage por quase 30 anos, ele sabia muito bem o que era isso. Era a arma suprema de toda besta com cauda. A bomba da besta com cauda. Se liberado com força total, sua força destrutiva poderia destruir metade de Wagakure. E não muito longe, à frente do Quatro Caudas, estava aquele pirralho irritante. Mas em vez de medo, o garoto embainhou a lâmina e abriu os braços, como se estivesse pronto para encarar a morte de frente. De onde esse pirralho tirou coragem para encarar uma bomba da besta com cauda sem pestanejar? Ele estava tentando se matar? Então, Noki instintivamente olhou para além de Oshiomi, e seu sangue gelou. A poucos quilômetros atrás do garoto ficava o acampamento principal das forças de Iva. O que significava que se a bomba da besta com cauda do Quatro Caudas o atingisse, os 3.000 ninjas de Iva restantes naquele acampamento seriam enterrados junto com ele. Capítulo 248. Noki ficou tão furioso com a ideia que seus dentes quase se transformaram em pó. Ele finalmente tinha visto com clareza. Aquilo era absolutamente um plano daquele pirralho, Oshiomi Jack. O garoto deve ter calculado isso desde o começo, e foi por isso que ele apareceu naquele exato lugar, agindo perfeitamente posicionado, mas fingindo estar completamente à mercê de alguém. Mas o problema era que atrás dele estava o acampamento principal de Wagakure. Noki realmente não tinha escolha a não ser ajudá-lo a lidar com a bola da besta com cauda, caso contrário, todo o acampamento iria pelos ares junto com Oshiomi. O pensamento de que ele não só falhou em matar aquele pequeno bastardo, mas agora ele estava realmente ajudando-o a lidar com uma bola da besta com cauda fez Noki querer explodir Oshiomi em moléculas com uma única liberação de poeira. Mas era tarde demais para pensar nisso agora. A bomba da besta com cauda do Quatro Caudas estava prestes a se formar completamente. Se não fosse detida, Iwagakure sofreria uma perda catastrófica. Pensando nisso, Noki não ousou mais adiar. Rapidamente começou a condensar chakra de liberação de poeira em suas mãos. Preocupado que a grande forma cilíndrica da liberação de poeira pudesse destruir diretamente o cérebro do Quatro Caudas e, assim, colocar em risco a vida de seu Jinchiki, Noki alterou o formato para uma forma mais afiada e cônica. No exato momento em que a bola da besta com cauda do Quatro Caudas estava prestes a se completar, Noki lançou sem hesitação a técnica de liberação de poeira, desapego do mundo primitivo de suas mãos. O feixe cônico de liberação de poeira disparou direto em direção ao rosto do Quatro Caudas.
Sem nenhuma pausa, a técnica, capaz de desmontar todas as coisas em suas partículas mais básicas, perfurou a bochecha esquerda do quatro caudas e saiu pela direita, perfurando diretamente sua cavidade bucal. A agonia de ter a boca completamente perfurada foi ainda pior do que o golpe de Oshiomi antes. O quatro caudas, que estava construindo sua bomba da besta com cauda, foi repentinamente atingido por este golpe devastador e mal conseguiu suportar a dor. Seus olhos ficaram vermelhos de sangue devido à agonia, e ele não conseguiu mais segurar a bomba da besta com cauda na boca. Com um rugido de fazer tremer o céu, cuspiu a esfera, que detonou no céu em uma explosão massiva. BZZZT. A bomba da besta com cauda, originalmente preta, ao explodir, irrompeu em uma luz branca ofuscante, tão brilhante que pareceu arrancar toda a iluminação do próprio mundo. Era como se um pequeno sol tivesse nascido no céu escuro da noite. A luz branca e brilhante iluminava os céus, transformando a noite sombria e chuvosa sobre a terra da chuva em algo brilhante como o meio-dia. A força da explosão foi suficiente para abalar mais de metade da terra da chuva. Até Sakumo e os outros lá longe na outra frente de frente para Sunagakure ficaram assustados. Eles saíram correndo de suas tendas e ficaram paralisados, observando a perturbação vinda da frente de Wagakure. O que aconteceu para causar tamanha perturbação? Orochimaru e Tsunade imediatamente pensaram em Oshiomi. Sem hesitar, quiseram ir até lá e ver o que estava acontecendo, mas Sakumo os impediu. Eu vou. Vocês dois não são tão rápidos quanto eu, e além disso, ainda temos que ficar de olho nas forças de Tsunaki. Não podemos deixar esta frente desprotegida. Não se preocupem, Oshiomi é ainda mais forte do que eu. Nada vai acontecer com ele. Enquanto ele falava, arcos brilhantes de relâmpagos irromperam do corpo de Sakumo. Sua aura atingiu um nível assustador e com um som sibilante, ele já havia desaparecido. Ao ver isso, Tsunade e Orochimaru não puderam deixar de sentir uma pontada de admiração. Eles só haviam sentido um chakra tão avassalador vindo de duas pessoas, Oshiomi e Hiruzen Sarutobi. Em outras palavras, Sakumo havia se tornado o segundo entre os 6, depois de Oshiomi, a alcançar o poder de nível Kage. Percebendo isso, ambos se sentiram seguros quanto à segurança de Oshiomi, mas ao mesmo tempo cerraram os punhos. Se Sakumo já havia alcançado o nível Kage, então já era hora de se esforçarem mais também. De volta à frente de Iva, Noki não ousou baixar a guarda após deter a bomba da besta com cauda. Tendo participado pessoalmente de operações de selamento de bestas com cauda, ele sabia exatamente o quão perigoso um quatro caudas furioso poderia ser. Ele não tinha intenção de deixá-la carregar outra bomba da besta com cauda. Ele já havia usado 2 ataques de liberação de poeira e diversas técnicas de liberação de terra. A drenagem de chakra da liberação de terra não era o problema principal, a verdadeira preocupação era a liberação de poeira. Sendo um Kekeita que superava todos os Kekei Genkai, a liberação de poeira consumia muito mais chakra do que a maioria dos jutsus. Uma única técnica de destacamento do mundo primitivo consumia mais chakra do que lançar 2 técnicas de rank S simultaneamente. Mesmo alguém como Noki, que poderia ser considerado acima do nível padrão de um Kage, só conseguiria realizar 4 ou 5 ataques desse tipo, no máximo. Agora ele já tinha usado 2. Se tivesse que parar mais 2 bombas da besta com cauda, estaria em sérios apuros. Com isso em mente, Noki não perdeu tempo. Ele nem se deu ao trabalho de lidar com o observador distante, Jekoshiomi. Em vez disso, usou a liberação de terra, técnica de pedra leve para voar direto para o quatro caudas. Girando em espiral para escapar do movimento da cauda encharcada de magma, Noki alcançou a cabeça da fera, pressionando a palma da mão contra seu crânio. Liberação de terra, técnica do punho de pedra. Liberação da terra, técnica de pedra com super peso adicional. Com seu grito, uma grossa manopla de pedra envolveu instantaneamente o braço direito de Noki. Abrindo os dedos sobre a cabeça do quatro caudas, ele despejou a técnica da pedra de super peso adicional nela. Estrondo. Sob a gravidade esmagadora, o quatro caudas sentiu todo o seu corpo ficar várias vezes mais pesado em um instante. Ele caiu no chão com um estrondo estrondoso, com as pernas afundando completamente. As mãos de Noki continuaram se movendo através dos selos. Liberação da terra, Rock Arms. O chão tremeu novamente e no momento seguinte, 2 enormes mãos de pedra irromperam de cada lado do quatro caudas, agarrando firmemente seus braços agitados. Suas pernas estavam enterradas, seus braços presos e seu corpo esmagado pela gravidade avassaladora, com as mãos e os pés amarrados. A fera só conseguia abrir a boca em fúria impotente. Quando Noki viu que ele começava a carregar outra bomba da besta com cauda, seus dedos voaram por outra rápida sequência de selos. Técnica de congelamento de cal viva. Calha a boca. Ele cuspiu um bocado de cal viva espessa e viscosa diretamente nas mandíbulas abertas do quatro caudas. A substância endureceu quase instantaneamente, selando sua boca completamente. Agora a fera estava completamente imobilizada, capaz apenas de emitir grunhidos abafados e frustrados. Na verdade, o ferimento que Oshiomi infligiu antes foi de grande ajuda para Noki. Aquele corte descendente havia cortado fundo, e o quatro caudas havia se esforçado muito para forçá-lo a fechar. Mas com as técnicas de contenção de Noki prendendo, a luta violenta da fera abriu novamente a ferida meio curada. Já gravemente ferido, o quatro caudas agora sofria com um novo sangramento. Naturalmente, o sangue foi ficando cada vez mais fraco. Seus rugidos abafados perderam força, e Noki sabia que a oportunidade não voltaria.
Sem hesitar, ele começou a executar um jutsu de selamento no qual não era particularmente habilidoso. Contra um quatro caudas em sua melhor forma, uma técnica de selamento tão simples seria inútil. Mas em seu estado atual, totalmente enfraquecido, a dificuldade havia caído tremendamente. Sob o selo de Noki, o quatro caudas encolheu lentamente, até retornar à forma de Ri. Capítulo 249. A técnica de selamento na mão de Onoki e a fórmula de selamento no corpo de Roshi ressoaram uma com a outra. O já severamente enfraquecido quatro caudas foi selado com sucesso sob essa ressonância, revertendo a forma humana de Roshi. Embora o quatro caudas tivesse sofrido ferimentos graves, seu chakra ainda conseguiu salvar a vida de Ri. O ferimento em sua cintura estava quase totalmente curado, não representando perigo imediato para sua vida. No entanto, Ri também caiu inconsciente devido à enorme perda de chakra causada pela liberação da besta com cauda. Noki soltou um suspiro de alívio ao olhar para o Ri caído. Não importa o que mais se pudesse dizer, pelo menos o quatro caudas, aquela enorme dor de cabeça finalmente havia sido resolvido. No momento em que esse pensamento lhe passou pela cabeça, ele sentiu uma rajada de vento vindo de trás. Como terceiro Tsuchikage, ele havia vivenciado não apenas dezenas, mas centenas de batalhas ao longo dos anos. Seus sentidos de perigo haviam sido aguçados como navalhas. No momento em que sentiu a rajada de vento, Onoki reagiu rapidamente. Ele girou a cintura em um movimento quase sobrenatural, escapando por pouco do golpe da lua crescente de Oshiyomi por trás, e ao mesmo tempo desferiu um soco com sua técnica do punho de pedra em cheio no corpo de Oshiyomi. Aquele único soco foi suficiente para mostrar a agudeza dos reflexos de Noki. Ele conseguia acertar um golpe preciso até mesmo em alguém que estivesse avançando em alta velocidade com o Crescent Moon Slash. Infelizmente, por ter sido tão repentino, ele não conseguiu aplicar a técnica da pedra de peso adicional. Se tivesse, aquele golpe poderia ter deixado Oshiyomi meio morto, no mínimo. Mesmo sem o peso extra, o soco não foi brincadeira. Oshiyomi foi arremessado para longe. Ao se levantar, a dor percorreu todo o corpo, e uma rápida verificação revelou que 3 costelas estavam quebradas. Respirar apesar da dor deixou seu peito apertado e pesado, cada respiração vindo com dificuldade. Mas se Oshiyomi estava em má forma, Noki não estava muito melhor. Ao se virar para escapar do golpe de Oshiyomi, ele se contorceu em uma postura muito além do que um homem de sua idade seria capaz. Tal movimento colocou uma pressão enorme em sua cintura, e anos curvados sobre papelada já haviam deixado sua lombar repleta de problemas. Desta vez, finalmente cedeu. Com um som de estalo, Noki sentiu como se sua lombar tivesse sido quebrada em duas, e por um momento, até mesmo recuperar uma posição normal de pé foi difícil. Com quase 50 anos, Noki sentiu uma distensão nas costas pela primeira vez. Como descrever? Era como se todo o seu corpo tivesse sido esvaziado. Este ainda não era o futuro Noki, que distendia as costas 3 vezes por dia e lutava sem ser afetado. Este primeiro ataque repentino de dor deixou o suor frio escorrendo por sua testa, e ele quase conseguia ver seu falecido mestre acenando para ele da terra pura. E assim os dois, Noki e Oshiyomi, acabaram em um estranho impasse, parados um de frente para o outro. Um agarrava as costelas, o outro as costas, ambos rangendo os dentes de dor. Mas no final, o jovem foi o primeiro a se recuperar. Suportando a dor no peito, Oshiyomi girou sua lâmina, enviando um corte de energia de espada em direção a Noki. Noki, prevendo o ataque se aproximando, não pôde mais se dar ao luxo de se importar com a dor nas costas. Com um xingamento murmurado, forçou-se a ativar a técnica da pedra superleve, cambaleando desajeitadamente no ar para se esquivar do golpe. Vendo isso, a mente de Oshiyomi mudou. Se ele não conseguisse atacar Noki, ainda haveria Ri deitado ali. Um sorriso travesso e perigoso se espalhou por seu rosto. Ele ergueu sua Mikazuki Muneshika e lançou outro golpe de energia de espada direto na direção do Jinchuriki inconsciente. Ri, em coma profundo, não conseguia se mover para se defender. Ele era como um peixe deitado na tábua de corte, totalmente à mercê de Oshiyomi. Noki enrijeceu-se em choque. Ri não era apenas um gênio da vila. Ele era o Jinchuriki do Quatro Caudas, um dos trunfos de Vagakuri na guerra. Perdê-lo era impensável. Não havia tempo para hesitação. Ignorando a dor lancinante nas costas, Noki rapidamente formou selos de mão. Liberação da terra. Parede no estilo da terra. Uma enorme parede de terra irrompeu do chão, interceptando por pouco o golpe da espada. Ao mesmo tempo, Noki caiu do céu e, antes que Oshiyomi pudesse desferir um segundo golpe, agarrou Ri inconsciente pelo colarinho e cambaleou de volta ao ar. Voar com as costas arqueadas já era ruim o suficiente, agora ele carregava quase 100 quilos de peso morto. Mesmo com a técnica de rocha super leve para reduzir a carga, era pura tortura. A dor nas costas ficou tão intensa que sua visão escureceu. Se não fosse por seu extraordinário controle de chakra, ele provavelmente já teria caído do céu. Se suas costas estivessem bem, Noki não teria temido nem um pouco aquele pirralho. Mas agora com a lombar gritando e Ryu puxando para baixo como uma âncora, até mesmo formar selos para um ataque era exaustivo. Ele mal conseguia usar 1/10 de sua força total. Ficar mais tempo significava não apenas falhar em matar Oshiyomi, mas também arriscar sua própria vida e a de Ri. A vida de Oshiyomi versus a vida dele e de Ri. O que era mais importante? Para Noki, isso nem era uma questão.
Haveria muitas chances de matar aquele pirralho mais tarde, não havia necessidade de pressa. Confortando-se com esse pensamento, Noki se virou para encarar Oshiomi com raiva. Jeque Oshiomi, juro que tirarei sua vida enquanto eu viver. HSS. No meio da ameaça, uma nova pontada de dor percorreu suas costas, fazendo-o respirar fundo. Ele não desperdiçou mais palavras e acelerou o mais que pôde em direção ao acampamento Iva. O plano para assassinar Oshiomi foi um fracasso completo. Eles não só falharam em matar Oshiomi, Jiraiya e os outros, como também foram forçados a recuar em desgraça. Foi uma humilhação da mais alta ordem. Enquanto isso, o shinobi de Konoha, vendo Noki voando de volta para o acampamento Iva com Rin inconsciente, não conseguiram esconder sua excitação. Aqueles eram os Jinchiki do Tsuchikage e do Quatro Caudas. Todos presumiram que eles certamente estariam condenados desta vez, mas, inesperadamente, Oshiomi-sama conseguiu. Derrotou os Jinchiki do Quatro Caudas e até conseguiu ferir o terceiro Tsuchikage. Os aplausos do shinobi de Konoha abalaram as nuvens. Observando a figura de Noki recuar, Oshiomi finalmente soltou um longo suspiro. Ele imaginou que haveria outra batalha feroz pela frente. Ele até estava pronto para usar todos os trunfos que lhe restavam. Seus cálculos eram claros. Noki poderia usar a liberação de poeira no máximo 5 vezes. Ele a usará uma vez no início, depois novamente contra a bomba da besta com cauda, restando 3 usos. Com o deslocamento de sua dança do cisne assustado e sombras da espada, Oshiomi imaginou que conseguiria se esquivar de todas elas. Esse era o poder irracional da dança do cisne assustado. Mesmo assim, esquivar-se de toda a liberação de poeira de Noki não significava que ele poderia garantir a vitória. Este foi o Tsuchikage com mais tempo de serviço na história, um oponente de nível Super Kage. Ele esperava que mesmo depois de usar até a última espada da sombra, ainda teria que lutar contra Noki até a morte. Mas inesperadamente a batalha terminou de uma forma anticlimática. Com esse pensamento a expressão de Oshiomi ficou estranha. Ele não conseguia parar de pensar no Noki de anos depois, sempre machucando as costas. Será que foi aí que o problema começou? Notas do autor. Originalmente, eu ia escrever a história de acordo com o plano de Oshiomi, mas senti que isso tornaria o protagonista invencível demais. Esta não é uma história de protagonista invencível, então no final, não escolhi escrevê-la dessa forma. Em vez disso, escolhi esta maneira mais afortunada de vencer. Capítulo 250. Oshiomi balançou a cabeça, afastando aqueles pensamentos confusos e perturbadores. Não importa como você olhasse, essa batalha terminou com a vitória de Konoha. Com Iwagakure sofrendo 2 derrotas esmagadoras consecutivas, eles provavelmente não teriam força ou coragem para fazer grandes movimentos por um bom tempo. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele caminhou até o outro lado e puxou Shinku e Jiraiya, ambos ofegantes, deitados no chão. Comparados com Oshiomi, os dois estavam em situação ainda pior. Afinal, Oshiomi já havia alcançado o nível Kage e com uma técnica salva-vidas como a dança do cisne assustado à sua disposição, ele escapou com apenas 3 costelas quebradas, além da exaustão pelo uso excessivo do 6º portão. Fora isso, ele estava apenas cansado. Jiraiya, por outro lado, estava apenas no nível de um semikage, comparável à força de Kakashi no início da história original. Shinku nem era isso, apenas um ninja elite padrão. Para eles, enfrentar Noki um Kage de nível máximo, e se você contar o poder destrutivo da liberação de poeira, sem dúvida, até mesmo no limiar de um Super Kage, foi realmente levá-los além de seus limites. Mesmo com a ajuda de Fukazaku e Shima, que deram os primeiros avisos, eles ainda foram espancados por Noki, ficando sem um único ponto ileso em seus corpos. Levaria pelo menos 10 dias a meio mês de descanso antes que eles pudessem pensar em lutar novamente. Os ninjas médicos de Konoha agiram rapidamente. Vendo que Noki e Ri já haviam se retirado, eles correram e começaram a tratar Oshiomi e os outros. Após receber tratamento médico de ninjutsu, as costelas de Oshiomi foram recolocadas no lugar, e os ferimentos externos de Jiraiya e Shinku também foram quase todos curados. Embora seus ferimentos internos ainda exigissem uma recuperação cuidadosa, pelo menos eles não estavam em um estado em que não conseguiam se mover. O acampamento de Konoha, no entanto, foi destruído pela destruição combinada de Ri e Noki. Estava completamente inabitável. Os 3 ainda estavam discutindo se deveriam reconstruir ali ou se retirar para o antigo acampamento de Konoha quando uma figura se aproximou rapidamente de longe. Era ninguém menos que Sakumo, correndo com seu modo de chakra de liberação de relâmpagos ativo. Ao ver os 3 à distância, Sakumo soltou um suspiro de alívio e diminuiu o passo. Depois de cumprimentá-los, ele perguntou curioso: "O que aconteceu aqui agora?" Houve uma comoção tão grande, podíamos ver claramente de toda a frente de Tsunagakure. Jiraiya, que momentos antes havia sido golpeado por Noki até a beira do colapso, de repente se animou. Ele se levantou e começou a contar toda a batalha com detalhes vívidos e exagerados, naturalmente com muitos autoelogios. Quando Sakumo soube que o Quatro Caudas e Noki haviam atacado juntos, ficou chocado. Essa combinação era, aos seus olhos, quase impossível de resistir. Ao ouvir que Oshiomi havia ferido gravemente o Quatro Caudas e até conseguiu desferir um ataque furtivo em Noki, sua expressão se transformou em espanto evidente. Então, Oshiomi já estava tão forte? Tal feito, talvez até o próprio terceiro Hokage teria tido dificuldades para alcançá-lo. Vendo a expressão de Sakumo, Oshiomi rapidamente acenou com a mão. Não deu ouvidos às bobagens do Jiraiya.
Sinceramente, a sorte teve um papel importante em tudo isso. Depois de ouvir a explicação de Oshiyomi, Sakumo se acalmou um pouco e não pensou mais no assunto. Um lampejo de intenção assassina passou por seus olhos quando ele se virou para Oshiyomi. Se o que você diz é verdade, e as costas de Noki estão feridas enquanto Jinchiki do Quatro Caudas ainda está inconsciente, por que não lideramos o exército agora mesmo? Com nós dois unindo forças, poderíamos acabar com Noki e o Quatro Caudas aqui e agora. Isso não liberaria completamente esta frente? Oshiyomi ficou tentado, mas então se lembrou da aterrorizante técnica de liberação de poeira, desapego do mundo primitivo da história original. Se eles pressionassem Noki longe demais, e ele desencadeasse um desses ataques. Um ataque com alcance grande o suficiente para eliminar 25 pequenos Susanoo totalmente formados em um único golpe. Não haveria lugar para ele ou Sakumo se esconderem. É melhor não, disse Oshiyomi, estreitando os olhos. As costas daquele velho podem estar machucadas, mas seu chakra ainda é abundante. Se realmente o encurralarmos, mesmo que o derrotemos, sofreremos pesadas baixas. Esse tipo de trabalho de alto risco deveria ser deixado para outra pessoa. Sakumo congelou por um momento, mas logo percebeu. Ele deu um tapa na coxa. Isso mesmo. Com o Tsuchikage e o Jinchiki ausentes da vila, Komogakure e Kirigakure não vão perder a chance. Voltarei para informar Danze imediatamente. O que nem Sakumo nem Oshiyomi perceberam foi que o terceiro Raikage já estava pensando exatamente da mesma forma. Antes mesmo que pudessem enviar qualquer informação, ele já havia agido. Tsuchikage-sama. Um relatório urgente da vila, o terceiro Raikage cruzou o mar com 3.000 shinobi de Komogakure. A julgar pelo momento, eles provavelmente já estão atacando os portões da vila neste exato momento. O que você acabou de dizer? Por causa de sua lesão nas costas e do estado inconsciente de Ri, Noki não voou imediatamente de volta para Iwagakure. Em vez disso, ele passou a noite na linha de frente recebendo tratamento. Mas agora, quando seu ferimento começava a melhorar um pouco, esta notícia desastrosa chegou da aldeia. Tanto Noki quanto o recém-acordado Ri ficaram chocados com o relato. A voz de Noki aumentou de tom, e ele pulou da cama, tão abruptamente que puxou sua espinha recém-reformada. Mas ele não tinha tempo para se preocupar com a dor. Ele ordenou urgentemente ao subordinado que repetisse a informação detalhadamente. Do outro lado, o rosto já pálido de Ri ficou ainda mais branco, sua expressão mergulhada em profundo arrependimento. Foi tudo culpa dele. Se ele não tivesse fugido imprudentemente, o Tsuchikage não o teria perseguido. Se o Tsuchikage não tivesse ido embora, a vila não estaria vulnerável a esse ataque furtivo. Se algo acontecesse com a vila, ele, Ri, seria considerado culpado além da redenção. Após confirmar a notícia, Noki ficou tão furioso que o sangue subiu em seu peito, e ele cuspiu um bocado de sangue velho no local. Quem poderia imaginar que seus planos cuidadosamente elaborados terminariam assim? Não se tratava apenas de voltar de mãos vazias, era perder tanto a noiva quanto os soldados. Mas agora não era hora de pensar nisso. O mais importante era correr de volta para defender a vila. Cada momento economizado poderia significar centenas de vidas de shinobi de Iwagakure. Iwagakure tinha cerca de 10.000 shinobi de reserva. Se ele se movesse rápido o suficiente, ainda haveria uma chance de chegar a tempo. Com esse pensamento, Noki calçou rapidamente suas sandálias, pronto para partir. Pouco antes de sair, seus olhos percorreram o rosto pálido de Ri. Ainda furioso, ele latiu. O que você está fazendo aí parado? Esperando até que Iwagakure seja invadida para ficar satisfeito. Vá reunir 1.000 shinobi para dar apoio imediato. Sem esperar por uma resposta, ele ativou a técnica da pedra leve e voou em direção à terra da terra em sua velocidade mais rápida. Ri, queimando de vergonha, desejou poder rastejar para dentro de um buraco. Voltando-se para o subordinado que havia trazido o relatório, ele ordenou com urgência. Depressa reúnam nossas forças. Não podemos deixar que nada aconteça à vila. Assim que as tropas foram reunidas, ele ignorou seu estado enfraquecido e ativou a força ao modo de chakra de liberação de lava, perseguindo Noki em direção a Iwagakure. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.